Faltando aí 8 dias para começar a Copa do Mundo, muita gente se animou e foi às compras, seja para comprar aquela TV maior, uma camiseta oficial da seleção, ou mesmo um pacote de viagens para a Rússia. Mas e o que fazer quando um desses produtos ou serviços não corresponde ao que foi anunciado? Bom, para falar sobre o assunto e saber como o consumidor pode fazer valer os seus direitos, conosco hoje no estúdio, o advogado José Felipe Perrone. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite, Felipe. Obrigado pela presença. Bom, vamos lá, nesse clima aí tão emocional, quais os riscos aí que o consumidor normalmente corre? Bom, nesse momento o povo brasileiro está empolgado com a seleção do Tite, então o consumo tende a aumentar bastante em serviços e em relação a produtos também. Então temos compras de televisão, então problemas como a TV quebrada, como a ausência de entrega do produto, serviços de TV a cabo para você assistir a todos os jogos da Copa, e aí pode, enfim, ter perda de sinal, pacotes turísticos, atraso em voos para quem vai para a Rússia efetivamente assistir de perto a Copa, overbooking, a reserva não efetuada de forma adequada no hotel. Então são alguns problemas que podem ocorrer aí durante a Copa com esse consumo aumentado em razão da seleção. Eu te pergunto, são problemas que acontecem por causa mesmo de uma demanda maior, ou algumas empresas, às vezes também mal intencionadas, acabam se aproveitando para lesar o consumidor, ou as duas coisas, talvez, não sei. Eu acredito que seja a demanda maior mesmo, que eles acabam cometendo alguns erros. Não quer dizer que não tenham mal intencionados, mas eu acho que a maioria realmente se comete erros pela questão do aumento da demanda nessa época. Tem aí os principais problemas aí encontrados nessa época do ano? Então, como eu já adiantei, são segmentos de turismo, segmentos de comércio online, então a ausência de entrega de produto, o produto defeituoso mesmo, que não funciona, que você compra. Então, são alguns problemas em que o consumidor tem que se preocupar, primeiro para ver a credibilidade de onde ele está comprando, né, se preparar para que não tenha dor de cabeça depois. Quer dizer, tem um trabalho aí de prevenção. Com certeza, que é essencial, exatamente, você consultar sites como Reclame Aqui, para ver como é a avaliação daquela empresa, se ela resolve problemas de forma adequada, de forma rápida, né? Então, sempre se preocupar com dois pontos, basicamente. A política de trocas, às vezes, de resolução dos problemas, e também o pós-venda, se ele funciona realmente. Então, um site como Reclame Aqui, você consegue ter uma noção exatamente se está comprando num lugar seguro ou não. Falando em site, hoje em dia muitas compras acontecem pela internet, né? Há riscos maiores em fazer compras aí pela internet? Acredito que sim, porque quando você está num estabelecimento físico, você consegue olhar aquele produto, consegue ter mais informações de um serviço, né, no contato humano. Então, quando você compra pela internet, tem muitas empresas online vendendo produtos e vendendo serviços. Então, realmente, é muito importante que você tenha realmente a noção se aquela empresa é confiável ou não. E aí os direitos que o consumidor tem, são os mesmos, tanto pela compra na internet, pela compra no local físico? Não, são diferentes. Mudam, né? Pela questão que eu adiantei. Quando você vai num estabelecimento físico, você vê o produto, você toca nele e vê se está com defeito ou não. Quando você compra pela internet, você só vai ter a noção disso quando ele chega na sua casa. Tá? Então, existe para compras por telefone e por internet o chamado direito de arrependimento. Então, você tem 7 dias a partir do recebimento do produto para se arrepender daquela compra. E não precisa estar danificado. É isso que eu ia perguntar. Independe de vício. Independe de vício. Porque pode ser que seja uma camisa, uma camiseta que não está vestindo bem. Mas isso só pela compra feita pela internet? Online, né? Exatamente. Quando você compra um estabelecimento físico, não há obrigatoriedade daquele estabelecimento, daquela empresa, trocar o produto se ele não tiver danificado. Não há obrigatoriedade. Então, vai depender da política de trocas. Tem lojas que trocam em 30 dias o produto quando você chegar com nota fiscal, com a etiqueta. Cada uma tem os seus requisitos. Então, é muito importante você verificar a política de trocas de todos os estabelecimentos. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o advogado José Felipe Perrone continua aqui com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e a gente continua conversando com o advogado especialista em direito do consumidor, José Felipe Perrone, sobre os cuidados que as pessoas devem ter ao comprar produtos relacionados
a Copa do Mundo nesse período de mais euforia aí. A gente falava aqui no bloco anterior, essas políticas então de relacionamento aí com o cliente, numa eventual troca de um produto, elas podem variar de estabelecimento para estabelecimento? Isso é legal? Sem dúvida. A obrigação é você fazer a troca de um produto danificado. Se você for fizer uma troca por mera liberalidade durante um prazo e atendendo determinados requisitos, cada loja pode estabelecer a sua política. Quer dizer, até esse prazo mesmo pode ser variável? Pode ser variável. 90 dias, 30 dias, vai depender de cada estabelecimento. No caso, por exemplo, de quem está aí comprando um pacote, ou comprou um pacote de viagem para a Rússia, se é que ainda dá tempo, está tão em cima aí, mas tem gente que sempre deixa para a última hora, né? Quais os cuidados aí que tem que ter? Exatamente. Normalmente você compra esses pacotes com uma agência de turismo, uma agência de viagens. Então, primeiro, verificar aquele trabalho preventivo, se aquela agência é confiável ou não. Temos histórias de agências que já fechavam e lesavam os consumidores. Então, verificar isso primeiramente e também analisar todas as regras do contrato, com quais parceiros que aquela agência fecha contrato, seja de aviação, hotéis, os próprios jogos da Copa. E verificar as regras também das empresas de aviação e do hotel, regra de horário para sair, para sair, fazer check-in, check-out. Então, é bom analisar. Os riscos aí de acontecer um problema também aumentam por causa das variantes aí que são maiores também. Né? Tratando com empresas de outro país que você não tem conhecimento. Né? E provavelmente, se tiver algum problema, se você não tiver acesso às empresas da Rússia, você vai ter que tentar resolver diretamente com a agência. Tá certo. Bom, em questões aí de o cliente ser lesado, né? Qual que é o papel de entidades de defesa do consumidor? Bom, quando primeiramente, é sempre bom você tentar resolver a questão no pós-venda da empresa, para depois tomar alguma atitude, seja administrativa ou judicial. Tá? Então, a empresa não conseguiu resolver no pós-venda, um call center, uma assistência técnica, você pode procurar o PROCON, que é um órgão de defesa do consumidor. Você faz a sua reclamação, o PROCON ele se comunica com a empresa para pedir informações. Né? Normalmente também é marcada uma audiência para tentar conciliar as partes. Né? E se não tiver acordo, o PROCON pode analisar se realmente houve violação ao Código de Defesa do Consumidor e aplicar uma penalidade administrativa em face dessa empresa. Quer dizer, é sempre melhor tentar resolver aí por amigavelmente, para depois buscar o PROCON ou o judiciário. Tá certo. Bom, queria agradecer então a participação do advogado José Felipe Perrone, conversando um pouquinho com a gente hoje aqui sobre os direitos aí do consumidor nas compras relacionadas aos produtos aí agora nas vésperas da Copa do Mundo. Tá, ok. Muito obrigado pela participação.